Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Você já deu um sorriso para esse irmão que está aí do seu lado? O meu sorriso. 1 João capítulo 1, versículo 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, no versículo 5. Nós estaremos iniciando hoje uma série de ministrações aqui aos domingos, em cima desse tema, que é o tema do ano da igreja, amém? O ano da comunhão. E nós estaremos falando todos esses domingos do mês de janeiro, nós estaremos falando sobre comunhão, o que Deus deseja de nós, como que Deus quer que manifestemos, andemos, possamos assim andar glorificando o seu nome. 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse verso 7 é o tema do ano. Verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você está com a Bíblia aí? Versículo 7, na televisão, nós vamos ler todos juntos. 1, 2, 3... Glória. Irmãos, esse é o tema, o versículo 7 é o tema central do ano de 2024 para a Igreja Batista Reviver. Eu falei um pouquinho hoje de manhã. Deus deseja nos esticar, Deus deseja trabalhar esse tema mais a fundo no nosso coração, no nosso cristianismo, porque aquele que está em Cristo, aquele que anda com Deus, aquele que se relaciona com Deus, deve também se relacionar com os homens, e principalmente os da família da fé. Ele precisa ter vínculo na igreja, ele precisa conhecer os irmãos nos quais ele tem, ou ele diz que é irmão. Você já ouviu o caso que o pai tem muitos filhos espalhados por todo lado, e um belo dia os filhos já velhos se encontram e dizem um para o outro: nós somos irmãos,
Nós estamos nos conhecendo hoje. E é até engraçado porque ali eles vão passar a ter afinidade, relacionamento. Mas isso não pode acontecer conosco e principalmente na igreja, família de Deus. Porque precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós ministramos aqui a reunião de manhã e falamos um pouco disso. Eu quero tornar a falar um pouco. Porque nós somos tendenciosos a dizer que o nosso compromisso é com Deus. Nós somos tendenciosos a dizer que o nosso relacionamento é com Deus. Minha comunhão é na vertical. Eu oro, eu leio, eu estou lá em casa buscando a Deus. Eu sou um cristão que dou testemunho. Mas esse mesmo cristão que diz orar, buscar, ler a Bíblia em casa, ter esse relacionamento com Deus, muitas das vezes é o cristão que não se relaciona com ninguém. E esse evangelho não é o evangelho que Deus espera que nós vivamos. Por quê, pastor? Porque aquele que tem comunhão com Deus, ele precisa também ter comunhão com pessoas. Não tem igreja em casa. Tem um modelo de igreja, eles são chamados de desigrejados, que se chama Cristo em casa. A gente ora em casa, a gente lê a Bíblia em casa, a gente congrega em casa. Um dia eu conversando com uma pessoa, falei assim, eu tenho que ir para a igreja. Aí eu falei assim, porque hoje tem Santa Ceia. Aí ele disse assim para mim, muito bem, você me lembrou que eu tenho suco ali em casa e pão, e eu preciso orar pelo elemento da ceia e tomar a minha ceia. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, né, não tinha muito relacionamento, eu pensei comigo, que ideia desse rapaz, está ceando em casa. Se a ceia descrita nas Escrituras é comunhão, que comunhão ele está tendo com as pessoas? Então, tira da sua cabeça se um dia passou a intenção no seu coração de ser uma igreja em casa. Na verdade, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, nos tornamos a igreja de Deus. A unha, o pé, as mãos, o cabelo, os dentes, cada uma parte, membros do corpo de Cristo. E o que acontece? Quando nós nos reunimos, então formamos a igreja de Deus, no qual Cristo é o cabeça, e o nome dele é sempre glorificado no meio da comunhão. Quando olhamos para o que João quer trazer nesse trecho da sua primeira carta, ele traz o primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 4, falando sobre a comunhão com o verbo da vida. Ou seja, precisamos nos relacionar com o verbo da vida, que é a palavra, que é Cristo. Essa vida estando em nós, essa vida manifesta em nós, essa vida de Cristo em nós. E o segundo trecho, João aborda Deus é luz. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a confissão, ele fala sobre comunhão, ele fala sobre o perdão e a propiciação. E nós vamos entender o que Deus deseja falar conosco nesse trecho das Escrituras nessa noite. Porque lá no versículo 5 ele começa dizendo assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. No versículo 5, João começa a expor que Deus é luz. O versículo 5 começa expondo que em Deus não há trevas. O Senhor não compactua com o pecado. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há relacionamento entre trevas
e luz. E ele vai dizendo que Deus, Ele é a luz. E se nós olharmos no capítulo 1 de João mesmo, no Evangelho de João, lá no capítulo 1, olha o que vai ser descrito do versículo 4 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha o que fala de João. Ele não era mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Deus é luz. Jesus Cristo, em João capítulo 12, capítulo 8, no verso 12, ele vai declarar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O que nós aprendemos então? Que todo homem que tem um encontro com Deus, a vida dele é iluminada. Todo homem que teve um encontro com Deus, a vida dele é tocada por essa luz. E ele andava nas trevas, ele andava no pecado, andando segundo o curso desse mundo, fazendo as suas próprias vontades, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. E ele andava segundo inclinava o seu coração, o seu bel prazer. Mas um dia a luz de Cristo veio e brilhou sobre a vida dessa pessoa. Ele é a luz, e nós fomos iluminados. Nós recebemos essa luz, irmãos, e como Paulo vai descrever, nós brilhamos como luzeiros resplandecentes nesse mundo, não porque temos a luz própria. Vocês sabiam, né? Você sabe disso, que a luz ela só brilha porque tem alguém atrás dela, iluminando ela, refletindo ela, jogando a luz para que ela viesse a brilhar, e brilha mesmo. E Paulo, quando ele está descrevendo isso, talvez ele está imaginando a figura da luz, da lua, olhando para a lua e dizendo: mas que brilho fantástico a lua tem, que coisa maravilhosa, que luz maravilhosa que a lua produz. E a gente precisa entender que naquele tempo não existia energia elétrica, e aonde que a luz brilhava, realmente, no dia de lua cheia estaria claro. E Paulo vai dizer que nós precisamos resplandecer como luzeiros. Mas você vai brilhar, mas você vai resplandecer. Todo cristão tem uma luz. Amém ou não amém? Amém. Mas essa luz não vem de você. Eu preciso te alertar que você pode até resplandecer, você pode até iluminar, você pode até brilhar, mas quem é o autor da luz não é você, não são as suas obras, não são os seus feitos, não é aquilo que você conquistou, não é o dinheiro que você tem. O autor da luz que está em você é Cristo Jesus, o sol da justiça que ilumina todos os homens. Deus é luz. Aí eu olho para a vida de Paulo, quando ele pega cartas para ir a Damasco, no caminho de Damasco, para ir açoitar, perseguir, maltratar os cristãos. Ele indo ao meio-dia. O que acontece com Paulo? Uma luz brilhou em seus olhos. E a luz perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele olha e diz: quem é essa luz que está falando comigo? A luz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele vai e fica na casa. De lá Ananias ora por ele. Paulo
teve a vida mudada. Levanta ali, levanta daquele lugar, se batiza, se levanta para ser o maior apóstolo de todos os tempos. Por quê, pastor? Não é porque Paulo era bom, não é porque Paulo era bonzinho, muito pelo contrário, é porque ele teve um encontro com a luz. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Tivemos um encontro com essa luz. Andávamos nas trevas, perdidos, sem direção, sem rumo, um caminho, como o Vinícius colocou na quinta, estávamos destinados à ira de Deus, ao inferno, mas a luz brilhou nos nossos olhos. Deus é a luz que ilumina todos os homens. A minha oração é que, se você ainda não teve um encontro verdadeiro com essa luz, é que você possa ser encontrado por essa luz, possa procurar essa luz, possa buscar a luz, e à medida que você encontrar essa luz, você vai sair do caminho das trevas, aonde você mentia, onde você roubava, onde você furtava, aonde você adulterava, fazia o que você queria. Agora a luz brilhou no meu caminho. A minha vida não é mais a mesma. Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. Quantos aqui foram encontrados por essa luz? Deus é luz, não tem pacto com as trevas, e aonde as trevas existem, se chega a luz, acaba, não tem poder. Isso é maravilhoso, porque aonde Cristo chega, o pecado não reina, a morte não reina, o poder do pecado não reina, porque Cristo está chegando para iluminar. Aí no verso 6 ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele quem? Com a luz, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o versículo 6, que interessante. Se dissermos que temos comunhão com Ele, quem é Ele? A luz, e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Ou seja, o que João aqui está propondo para o nosso coração? É impossível você dizer que está na luz e continuar uma vida de pecado. É impossível você dizer que está na luz ou foi achado pela luz e continuar uma vida de mentira. Nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Ou seja, eu tenho a luz de Deus no meu coração, eu fui encontrado por essa luz, ela iluminou a minha vida, mas eu também gosto de fazer algumas coisas erradas. Você ainda não está na luz. O que João está dizendo aqui é que todo aquele que foi iluminado por essa luz, ele não tem prazer na prática do pecado, ele não tem prazer nas coisas do pecado, aquele pecado lá no fundinho da nossa alma, que muitas vezes é prazeroso e que ninguém sabe que ele existe, aquela ganância lá no fundinho da alma, aquele orgulho, aquela prepotência, aquela soberba, que eu posso chamar esses pecados de pecados silenciosos, que nós podemos cometer a vida toda sem ninguém perceber, ou acaba percebendo uma vez ou outra, mas eles estão em nós. E é impossível uma pessoa que foi iluminada por essa luz, uma pessoa que foi iluminada por Cristo, teve um encontro verdadeiro com Deus, continuar no pecado, continuar nas trevas, continuar vivendo uma vida presa no pecado. O que João está dizendo aqui é que, se realmente temos comunhão com Deus, temos comunhão com a luz, não pode haver trevas em nossas vidas. Então o que nós precisamos? Não somente ter um encontro com a luz, mas mantermos comunhão com a luz, vivendo na luz, vivendo uma vida de verdade. Nós não podemos ficar com nada escondido. Você já viu aquele quartinho lá na nossa casa, que é o quartinho da bagunça? Você leva as pessoas que vão te visitar em todos os cômodos, só não leva naquele? Aquele lá é o quartinho da bagunça. Minha casa é linda, maravilhosa, mas aquele quarto você não abre a porta para nada. Aí às vezes os entrão falam assim: o que tem ali? Não, ali não é nada não. Porque está um quartinho reservado da bagunça. Você sabia que tem áreas na nossa vida que a gente
está dizendo ao mesmo tempo para Deus: nessa área o senhor pode ir, nessa área o senhor pode ir, na sala o senhor pode chegar, na cozinha o senhor pode chegar, mas tem um quartinho aqui que é só eu. Está em trevas. Ou Jesus entra em todos os cômodos da sua vida, ele não quer entrar em nenhum. Tem alguém me entendendo aqui? Ou ele entra em tudo, ou ele vai dar um bicudo na porta lá, e aquele quartinho, ele vai arrumar ele. Ah não, aqui o senhor toca, mas se mexer comigo, trevas. Pastor, explica melhor. Você já viu pessoas que dizem ter comunhão com Deus e o esposo ou a esposa não ter a senha do celular? Está em trevas. Tem coisa escondidinha aqui na minha vida que ninguém sabe. Tem coisas particulares na vida da pessoa que nem o marido que é íntimo sabe. Em trevas. Se você está dizendo que tem comunhão com Deus, não tem área de mentira na sua vida, não tem área escura na sua vida, todas as coisas estão livres, nuas perante o Senhor. E nós não podemos ter o nosso quartinho, não. Um dia eu estava escrevendo sobre isso hoje, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com o diácono Hélio, e ele me fez a pergunta da seguinte forma: pastor, você já entregou alguma profecia na carne? E eu, no mesmo instante, eu falei assim: já. Aí ele falou assim: eu já te admirava, agora te admiro mais ainda, porque você está falando a verdade para mim. Irmãos, eu não hesitei em falar que eu já tinha feito, porque eu já tinha feito. Esse negócio é um negócio perigoso, que a gente entra na emoção e fala coisa que não é para falar. E minha vida, eu estou falando para vocês que eu já falei profecia na carne, não preciso ter medo disso não, porque a minha espiritualidade está na verdade que eu vivo, não está na mentira que eu oculto. Você só vai ser liberto, você só vai ser transformado, você só vai ter um encontro com a verdadeira luz se a sua vida for um livro aberto e dizer para todo mundo: pode ler, não tem área oculta nenhuma na minha vida, eu estou em paz com tudo. Enquanto você manter coisas, olha aqui para mim, enquanto você manter coisas presas na sua vida, escondidas na sua vida, você não vai experimentar a libertação de Deus no seu coração. Mas no dia que você abrir o coração e dizer: pequei contra ti somente, fiz mal o que é reto, fiz mal o que é aos seus olhos, mas Senhor, eu estou rogando ao Senhor que me purifique. É o que Davi faz. O bálsamo de Gileade veio sobre Davi, perdão de Deus veio sobre ele. Aí eu olho para o Salmo 32 de Davi, ele diz assim: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Sabe o que Davi está dizendo? Enquanto eu fiquei calado com coisas ocultas, eu estou apodrecendo, perdendo as forças. Sabe por que tem muita gente perdendo a comunhão com Deus? Tem pecados lá de trás, ó, que nunca foram confessados. Aí a gente pega o tapete, ó, é facinho, ó, levanta ele aqui, varre para debaixo e puxa o tapete de volta e fala assim: fica aí. Não tem como experimentarmos libertação de Deus, o encontro com a luz, se não abrirmos verdadeiramente o nosso coração. Eu sou essa pessoa mesmo, eu sou ganancioso, eu sou adúltero, muitas vezes eu olho para a mulher do próximo, muitas vezes eu quero ficar rico mesmo, muitas vezes eu tenho um coração voltado para as coisas desse mundo. Mas seja verdadeiro, que o seu encontro com a luz vai depender daquilo que você expor para Deus, quem verdadeiramente você é. Você está me entendendo aí? Primeiro domingo do ano já comecei assim. Mas amém. No final do ano vai ficar melhor. Verso 7. Se porém, esse se aí é algo importante. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, esse se no início da frase é uma condição, é uma conjunção condicional que liga a frase passada na que ele vai propor. Esse se no início da frase é uma questão de, é uma conjunção de condição. Ele está falando assim, ó: Deus é luz,
nele não há trevas, e se você realmente tem comunhão com Deus, aí eu vou apresentar algo para você. Eu quero fazer uma pergunta aqui antes da gente entrar a fundo nisso. Você tem comunhão com Deus? É mais ou menos isso. O que João está propondo é assim, ó, se você diz que tem comunhão com Deus, você agora vai fazer o que eu vou falar. Olha só que interessante. Ele está falando de luz, ele está falando de uma vida verdadeira, e ele vai dizer: se porém andarmos em Cristo, andarmos na luz, se nós temos comunhão com Cristo, se nós temos comunhão com a luz, como Jesus na luz está, primeiro ponto, mantemos comunhão uns com os outros. Aqui é o cerne do texto, principalmente do versículo 7. Se você está dizendo que tem comunhão com Deus, é impossível você não ter comunhão com pessoas. Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, mas e os seus irmãos, como eles estão? Você sabe o nome deles, você sabe onde eles moram, você sabe qual é a necessidade das pessoas que estão aí ao seu lado? É isso que João está propondo aqui. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Então o que a luz faz? Comunhão. O que a luz promove? Comunhão uns com os outros. O que a luz traz? O que Cristo traz? Unidade por meio de Cristo. Por que o desejo de Deus, sempre nas Escrituras, você vai ver Deus trabalhando pela unidade, você vai ver Deus trabalhando pela comunhão. A gente pode citar muitos e muitos versículos sobre comunhão, mas o maior deles é o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hebreus capítulo 10, versículo 24, não deixeis de reunir, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E vários textos, como João capítulo 17, versículo 21, que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim. A proposta de Deus sempre foi a unidade. Porque a igreja primitiva crescia? Porque todos tinham comunhão uns com os outros. Eles traziam aquilo que eles tinham aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha necessidade de nada, comunhão. Então o que João está dizendo aqui? Se realmente você tem comunhão com Deus, se realmente você diz que está na luz, se realmente você diz que está em Cristo, aquilo que a luz, aquilo que Cristo promove é comunhão com os irmãos. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Será que pergunta para ela assim, será que nós temos comunhão uns com os outros? Fala assim com ela assim, fala com esse irmão, parece que eu estou te vendo só aqui no domingo. Ei, olha aqui. Aí a pessoa diz assim, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com a luz, mas não se envolve com ninguém, não vai na célula, não vai na oração, não vai no culto da semana, não vai em nada da igreja, e no domingo fala, Jesus Cristo, a ti confesso, não dá para viver sem sentir a tua... Aí vai. Aí quando a gente canta, sei que foi pago um alto preço da mão, chora, que bom. Irmãos, não é isso que Deus espera de nós. Se andamos na luz, se andarmos na luz, se estamos na luz, e então a gente pode dizer, se estamos em Cristo, se temos comunhão com Cristo, se andamos com Cristo, se temos comunhão com Cristo, a primeira coisa que a sua comunhão com Cristo promove é comunhão com gente, é estar perto de gente, é cheirar gente, é se envolver com gente, é subir para as crianças, estar perto das crianças. Irmãos, alguma coisa você tem que ter desejo de envolver, não é possível. Hoje eu cheguei na igreja e fui surpreendido por uma cartinha de uma criança. E a cartinha tinha um desenho, parecia que era eu, mas não vou entrar no mérito do desenho não, só no que está escrito.
E estava escrito assim: para o pastor Marcel. Pastor Marcel, quero te fazer um pedido para que você consiga ir mais na salinha das crianças falar para a gente. Mas não faz isso só porque eu estou pedindo, não, porque nós te amamos. Aí encerrou a cartinha dizendo assim: eu te amo. Olha que bênção. Uma criança de talvez 8, 9 anos veio e me entregou essa cartinha. Cartinha estava aqui. Aqui. Coraçãozinho. E a escrita aqui. Irmãos, eu falei assim: eu estou no caminho certo. Porque se até as crianças querem estar perto de mim, tem dia que eu esbravejo lá e fica doidinho comigo. Mas se até as crianças sentem bem de estar perto de mim, irmãos, isso é maravilhoso. Você precisa estar com Cristo, o seu alinhamento com Cristo tem que ser ao ponto de pessoas desejarem estar com você, de tomar um café com você. Sabe qual é o grande problema de muitos cristãos aqui? Eles sentam numa roda, só conversa das coisas do mundo. Eu nesses últimos dias, quando eu percebo que está falando só das coisas do mundo, eu estou fora, eu quero pular fora. A gente senta numa roda de conversa, a gente fala de futebol, fala de política, fala das coisas que estão acontecendo, fala do Guia Miraí, fala do Miraí atualizado, fala de tudo, só não fala de Cristo. Eu quero sentar pessoas onde eu quero ser bênção na vida de pessoas, servir pessoas, lavar o pé das pessoas, orar pelas pessoas, abençoar pessoas. E aí as nossas rodas de amizade têm sido para encontrar para comer. Comer é bom demais. É só um pretexto para a gente ter comunhão. Irmãos, mas eu quero chegar no nível na minha vida, eu preciso estar nesse nível da minha vida, onde as pessoas têm prazer de estar comigo. Onde eu estou na sala de aula, as pessoas têm prazer de estar comigo. Onde eu sou um professor, as pessoas têm prazer de conversar. Eu sou empresário, as pessoas têm prazer. Tem gente que é tão chato, tem gente que está tão longe de Deus, que todo mundo está deixando ele de lado, porque não tem comunhão com Deus. E quando eu olho para isso, se estamos errando na nossa comunhão com os nossos irmãos, é sinal que a nossa conexão com Deus está falhada, está errada. Quando a gente não se relaciona, quando a gente se separa, a gente vive uma vida exclusivista, quando a gente não tem comunhão no corpo de Cristo, quando a gente não envolve com a igreja, é a síndrome de Adão. Adão, onde você está? Estou escondido. Irmãos, ninguém sai da igreja por ninguém. Ninguém some da igreja, desvia da igreja, porque o pastor me feriu, o fulano de tal feriu. Lá no trabalho o cara é ferido, ele não sai do trabalho. Aí ele continua aí na igreja fala assim: eu saí da igreja porque me feriram, não lembraram de mim no meu aniversário, não oraram por mim. Síndrome de Adão, conexão falhada, ele esconde. Você pode perceber, as pessoas que deixam de ter comunhão na igreja são pessoas que a conexão delas e Deus está alguma coisa errada. Então, se nós estamos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Olha para esse irmão que está do seu lado. Não precisa falar nada não, só olhar para você aprender a ter comunhão. Primeira João 4:20, abre para mim aí na televisão, só na televisão. Eu li esse texto hoje pela manhã. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, o que ele é? Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não? Olha o 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também. Então o que Deus está falando conosco nesse primeiro domingo do ano? A nossa conexão precisa estar boa com Deus, precisa estar alinhada com Deus, o nosso relacionamento precisa estar legal com Deus, para que aí sim possamos desfrutar de uma comunhão plena como igreja. A Santa Ceia, valorizá-la, que a noite da comunhão é de partir o pão juntos, de celebrarmos aquilo que Cristo realizou por nós. E quantas pessoas não valorizam isso? Deixa isso de lado. É mais ou menos como o levita e o sacerdote que estavam em Lucas capítulo 10, estavam indo adorar, ou descendo da adoração, tanto faz. Eles estavam no dever religioso, o homem caído no chão, eles passam, mas quem vai fazer a função que devia ser feita de Cristo? Um bom samaritano. Um cara de fora, um estrangeiro,
vai fazer a função que o levita e o sacerdote era para ter feito. Sabe o que é isso? A conexão do levita e do sacerdote com Deus falhou, porque se eles estivessem alinhados na comunhão deles com Deus, a primeira coisa que eles iriam fazer é parar e ajudar um homem que estava caído. Você só despeja na vida das pessoas aquilo que você vive em particular com Deus. Você não está promovendo nada na vida das pessoas, é sinal que a sua conexão está fraca. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí o texto vai continuar. Segunda coisa que andar na luz promove, primeiro é comunhão, aí depois o texto vai dizer que é o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem está aqui para ser perdoado? Todos queremos ser perdoados, só que existe uma condição. Qual é a condição? Versículo 9, olha o texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o fato de eu estar na luz me leva a ter comunhão. Vocês estão aí? Então o meu Wi-Fi com Deus está legal, está conectado. A primeira coisa que eu vou viver é comunhão com pessoas. Amém? Depois o texto tem uma palavra, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas qual é a condição para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado? Confissão, arrependimento. Quando você confessa. E o que é essa confissão? Segundo Hernandes Dias Lopes, aqui na minha Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, é concordar com Deus que pecamos. Quando nós confessamos, nós estamos concordando com Deus. Não é assim aparecer diante de Deus e falar assim: Deus, me perdoa os meus muitos pecados. Deus sabe que você tem muito, mas eles têm nome, e a gente precisa ir neles, e a gente precisa aprender a falar. Sabe porque dá um constrangimento? Eu não sei se vocês já viveram dessa forma na confissão, mas eu já vivi experiência no qual eu tive que falar nome para Deus dos meus pecados. Irmãos, eu diante de Deus parece que eu estou na frente de vocês assim. Eu tento que falar coisas que passam no meu coração para Deus. Aí eu fiquei constrangido, porque o amor de Cristo nos constrange. Aí eu fiquei constrangido entendendo que o amor de Deus me ama, apesar dos meus erros, apesar de mim, de ser quem eu sou. O amor de Cristo me constrange. Aí você confessa os seus pecados, e diz o texto que há perdão para a sua vida, a cura de Deus para a sua alma. Nós estamos no primeiro domingo do ano. Eu preciso dizer para você, você precisa ser verdadeiro, tanto com Deus quanto tanto com pessoas. Nada de farsa no nosso meio. Não é bater nas suas costas e falar assim: eu odeio fulano, eu comungo com o irmão na igreja, mas não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, eu tenho ódio do fulano. Isso não é evangelho. Sua conexão com Deus está errada. E eu vou para Deus, eu falo: Deus, me perdoa. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a ser tolerante. Eu tenho que aprender a ser misericordioso. Eu tenho que olhar com a dificuldade do outro com compaixão, com misericórdia. E às vezes não é isso que está em nós. Mas se nós não confessarmos os nossos pecados, não há como nós recebermos da parte de Deus cura, perdão, transformação para a nossa vida. Então, irmãos, o que o apóstolo João descreve nesse trecho é bem simples. Para que você venha viver na luz, é necessário verdade. E isso inicia lá no início do capítulo, onde ele diz que precisamos ter comunhão com o verbo da vida. O fato de termos relacionamento com Deus, de termos relacionamento com a palavra, traz Cristo para a nossa vida, traz Cristo para o nosso interior, traz Cristo para o nosso coração, e vivemos uma vida de verdade. Quando vivemos uma vida de verdade, estamos numa conexão certa com Deus, e quando estamos numa conexão certa com Deus, estamos andando na luz, e quando andamos na luz, temos comunhão com os outros.
E quando temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas existe a condição para o sangue de Jesus nos purificar de todo pecado, o que é a confissão desses mesmos pecados. Ou seja, se viermos ao inverso, podemos aprender o que Deus deseja falar no nosso coração nessa noite. É impossível você experimentar a liberdade em Cristo se não houver confissão de pecado. E para você andar na luz, você precisa confessar. Porque quando você confessa, a luz brilha. Quando você confessa, a luz vem. É como no quarto escuro, e você abre a janela e abre a cortina, e aquele facho de luz vem e entra dentro do seu quarto. O que é isso? O que Deus deseja falar no nosso coração com isso? Quando abrimos a janela, estamos dizendo: vem Jesus, pode entrar, que a luz do Senhor brilhe no meu coração. E aí você confessa, a luz de Cristo vem. Aí você vive andando na luz, tendo comunhão, e o sangue de Jesus sobre a sua vida. Irmãos, eu quero finalizar dizendo isso para você, que você corra para Deus para reformular a sua conexão com o Senhor. Corra para Deus reformular a sua conexão com Ele, porque quanto mais alinhado com o céu, mais alinhado com pessoas você estará. Fica de pé no seu lugar. Qual o desejo de Deus para nós? Que andemos na luz. Se andarmos na luz, confessando os nossos pecados, sendo verdadeiros, teremos comunhão uns com os outros. E se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Quero louvar o teu precioso nome pela palavra do Senhor que foi ministrada neste lugar. A minha oração é que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de verdade, Pai. Tem misericórdia de nós, porque às vezes somos como os hipócritas, verdadeiros artistas, que se camuflam em personagens da vida. Será que o pastor que está aqui na igreja é o mesmo pastor que está dentro de casa? Será que o pastor que está aqui falando é o mesmo pastor que está na rua, na conversa entre os amigos? Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, para que sejamos verdadeiros com a nossa própria vida, Pai. E a tua palavra mesmo diz que mentimos a nós mesmos. Somos mentirosos. Senhor, nós clamamos pelo teu perdão, que muitas das vezes queremos caminhar longe de ti, estamos longe do Senhor. Mas eu sei também, Pai, que há uma saída para nós. E a saída está em andarmos na luz. A saída está em ter comunhão com Cristo e sua palavra. Oh Deus, o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor nos sonda e conhece o nosso interior, o nosso coração. Que durante o ano de 2024 possamos andar na luz, em comunhão uns com os outros, porque acreditamos sim, Pai, que o Senhor tem perdão para nós. Abençoa a tua igreja, que a tua igreja entenda que ser igreja não é só na vertical, que a tua igreja entenda que não é só olhar para cima, mas precisamos olhar para o lado, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude a andar para a glória do teu nome. Assim oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
Amém? Que o Senhor nos ajude a viver em comunhão uns com os outros. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, está encerrado. Uma semana abençoada para você em nome de Jesus.